E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Em um país frio, a temperatura sobre a superfície de um lago caiu para menos 10 graus Celsius e começa a formar-se uma camada de gelo sobre o lago. A água sob o gelo permanece a 0 graus Celsius, conforme eu ilustro no quadro. O gelo flutua sobre ela e a camada de espessura crescente em formação serve como isolante térmico, levando ao crescimento gradual de novas camadas de cima para baixo. Item A. Exprima a espessura L minúsculo da camada de gelo formada, decorrido um tempo T do início do processo de congelamento, como função da condutividade térmica K do gelo, de sua massa específica ρ e do calor específico latente de fusão L maiúsculo, bem como da diferença de temperatura ΔT entre a água e a atmosfera acima do lago. Para resolver o item A, eu vou começar calculando o fluxo de energia térmica no processo em questão. Conforme vimos anteriormente, o fluxo de energia térmica é dado pela razão da quantidade de energia transferida através do processo calor por unidade de tempo. Agora, quando certa massa de água no estado líquido a 0 graus Celsius congela, ela cede certa quantidade de energia através do processo calor. E essa energia cedida, essa quantidade, é dada pela massa vezes o calor específico latente de fusão L maiúsculo sobre ΔT. Muito bem? Analisando a figura em questão, vamos agora em busca de uma expressão para essa quantidade infinitesimal de massa dm. Observe o quadro. Aqui nós temos a área da base A, a altura dx da camada de gelo que se formou, e essa região compreende a massa dmzinho. Portanto, dm, essa quantidade de massa, é igual a massa específica do gelo, representada por ρ, vezes o volume. O volume é dado pela área da base, representada por A, vezes a altura dx. Portanto, nós temos dm é igual a ρ vezes A, vezes dx. Logo, o fluxo de energia térmica fica dado por... Então, nós temos dm vezes L, então ρ vezes A vezes L dx dt. Muito bem? Então observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, o fluxo de energia térmica já está estabelecido nessa camada de gelo em formação. Portanto, esse mesmo fluxo φ, ele é dado pela condutividade térmica K do gelo, vezes a área por onde se estabelece o fluxo de energia térmica, vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da água líquida e do ar atmosférico, representada por ΔT, sobre a espessura X já existente da camada de gelo. Bom, eu vou agora igualar essa expressão com a expressão obtida acima. Então, ρ vezes A vezes L dx dt. Vamos aqui simplificar a área A. Logo, a gente obtém a seguinte expressão. Então, vamos lá. X dx, uma equação diferencial separável. X dx é igual a K vezes a diferença de temperatura ΔT sobre ρ vezes o calor específico latente de fusão do gelo. Muito bem. Então, x dx é igual a K ΔT sobre ρL dt. Vou agora integrar ambos os membros dessa igualdade. A integral da espessura x em relação a x vai de 0 até L minúsculo. E a integral em relação ao tempo t vai de 0 a t.
Do lado esquerdo, pela regra do expoente, a gente obtém x elevado ao quadrado sobre 2, de 0 a L, pelo teorema fundamental do cálculo, L ao quadrado sobre 2. E isso é igual. Esse termo é uma constante, então nós temos a condutividade térmica do gelo vezes a diferença de temperatura ΔT entre a temperatura da água líquida e do ar atmosférico, sobre a massa específica do gelo vezes o calor específico latente de fusão do gelo vezes a integral em relação ao tempo t de 0 a t é simplesmente t. Isolando L ao quadrado e extraindo a raiz quadrada, a gente obtém que essa espessura L é igual a raiz quadrada de K vezes ΔT, aqui nós temos o 2 multiplicando, então 2 vezes K vezes essa diferença de temperatura ΔT, sobre ρ vezes L, tudo isso multiplicando o tempo t. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. Ele diz o seguinte: no exemplo anterior, calcule a espessura da camada de gelo 1 hora após iniciar-se o congelamento, sabendo que a condutividade térmica K é dada por 4 vezes 10 elevado a menos 3 caloria por segundo centímetro grau Celsius, que a massa específica ρ do gelo é igual a 0,92 grama por centímetro cúbico e que o calor específico latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Bom, agora é só substituir os dados. Então aqui nós temos o item A, então item B. Essa espessura L é igual a, então vamos lá, 2 vezes o valor de K, que é 4 vezes 10 a menos 3, vezes a diferença de temperatura, 0 menos 10, 10, vezes o tempo t. 1 hora corresponde a 3.600 segundos, portanto, 3.600 segundos, tudo isso sobre ρ vezes L. ρ é igual a 0,92 grama por centímetro cúbico, então 0,92 grama por centímetro cúbico, vezes o calor específico latente de fusão, 80 calorias por grama. Essa é a raiz quadrada, sendo assim, L, essa espessura L, após efetuar os cálculos, você vai encontrar 1,98 centímetros. Observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.